A culpa é de quem? Vem para o Papo para Casais de hoje, que é sobre este tema que nós vamos falar. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casal aqui no nosso canal do YouTube. Aqui a gente leva sempre um papo aberto para que a gente possa refletir sobre as relações e sobre as dificuldades nos relacionamentos de casais. Então hoje o nosso tema é tentar entender de quem é a culpa nos relacionamentos de casal e como a gente interpreta e como a gente entende que esta culpa faz com que um relacionamento se desenvolva em numa direção ou em outra direção. Então vamos falar sobre isso. Eu aqui e a Juliana vamos trazer esse tema, tentando então clarear para todo mundo o que esta culpa vai fazer com os relacionamentos de casais. E aí, Ju, o que tu me diz? De quem é a culpa nos relacionamentos? O relacionamento não dá certo. É sempre dele, né? É sempre do outro. Sempre do outro. A gente parte de um princípio que é o outro que está atrapalhando de alguma forma, é o outro que está ferindo de alguma forma, é o outro que está causando um desconforto de alguma forma. A gente nunca parte do princípio que talvez sejamos nós que estamos, gerando esse desconforto, essa autoanálise, essa autocrítica. Eu faço parte, da sociedade, da humanidade, e também entendo que eu faço isso nos meus relacionamentos. A dificuldade de você olhar num momento, em qualquer relação até, Noemi? Não só a relação afetiva, amorosa, mas de trabalho, de família. A gente tende a olhar o outro como algo que nos incomoda. Mas às vezes o incômodo somos nós, né? Ju, e se eu te disser que existem muitas pessoas nos relacionamentos que se culpam muito também. Então, são personalidades diferentes e que têm a ver com o seu viver humano. Então, existem pessoas que sempre carregam em si a culpa, que também, se a gente caminhar ali pelo entendimento, digamos, de um relacionamento mais abusivo, a pessoa que vive muito tempo sob essa forma de relacionamento, ela tende a se culpar. Ela diz, o que eu fiz? Então eu fiz isso, eu vesti uma roupa que não era adequada, eu também enfrentei ele quando ele estava nervoso, enfrentei ela quando ela estava queixosa ou nervosa ou briguenta, então a culpa é minha que a coisa não está dando certo. Porque eu sempre estrago as coisas. Então veja, que tem gente que acredita que é ela que sempre estraga as coisas. É ela que sempre faz com que o relacionamento não vá bem. Ela diz, eu não tenho habilidade, eu não sei viver num relacionamento. Então a culpa de tudo isso estar acontecendo é minha. Isso parte do princípio que a pessoa que ela se culpabiliza, ela não se conhece, Noemi, porque ela deixa o outro manipular então a situação e culpabilizá-la por todas as situações, sendo que muitas vezes são provocadas pelo outro, o que é abusivo. Eu acredito que quando você tem esse crescimento pessoal, essa estrutura emocional, é difícil que o outro entre na sua mente, porque não vai faltar oportunidades para um tentar entrar na mente do outro, né? Isso, então, tem esse caminho, Então, a pessoa que se culpa, provavelmente, se ela fizesse um processo de psicoterapia, ela ia começar a abrir um pouco mais e analisar melhor a relação que ela está vivendo e o fato, analisar o fato. Então, aí a pessoa vai ver, bom, neste caso, não fui eu a pessoa que provocou o conflito, não fui eu a pessoa que não promoveu esse encontro, essa troca. Então, é clarear, e também vai clarear no momento que ela vai dizer, não, nessa situação eu pisei na bola, nessa situação eu não cumpri os acordos, eu não cumpri as normas que a gente estabeleceu. Então, existe essa pessoa que vai poder olhar dessa forma, assim como aquela pessoa que culpa o outro por tudo, e isso acontece, mesmo nos processos de psicoterapia, eu vejo que às vezes as pessoas chegam tentando colocar no outro a culpa de por que a coisa não dá certo, porque ele ou porque ela tende a sempre trazer problemas que a gente poderia resolver de uma forma mais simples, que já passou e a gente poderia ter deixado isso lá para trás, que a gente não precisa ficar repetindo e falando de novo. Então isso são modelos, são estruturas de personalidade que culpa ou que se sente culpado nos relacionamentos.
Aquele que culpa, normalmente, tem também ali uma estrutura de personalidade de insegurança. Então, precisa colocar no outro a culpa para que o outro dê conta dessa situação que a pessoa não consegue dar conta. Mas quando a pessoa só coloca a culpa no outro, quais são as percas que o relacionamento e que o crescimento da própria pessoa vai sofrer. Então, a pessoa que sempre culpa o outro por todas as coisas que dão errado, ela está perdendo a oportunidade de se conhecer, ela está perdendo a oportunidade de transformar, de mudar aquela relação que provavelmente não é boa nem para si e nem para o outro. Então, nesse movimento, tanto aquele que culpa quanto aquele que sente-se culpado, é interessante fazer uma busca, fazer um conhecimento através de um processo de psicoterapia para entender e para clarear, para trazer a coisa e poder falar do seu sentir, do seu pensar. Pensar que naquele dado momento, aquele problema aconteceu porque alguém fez alguma coisa que trouxe esse problema, ou também entender que foi ele mesmo que causou este sofrimento no relacionamento. Então, clarear, poder falar das emoções, poder falar do sentir, vai fazer com que tanto a pessoa que culpa o outro quanto aquela que se culpa, poder crescer e poder trazer para o relacionamento uma coisa mais saudável, uma coisa de troca, uma coisa de busca de solução para todos os problemas que vão surgir no relacionamento. E, Noemi, é uma linha muito sutil, né? Por exemplo, você culpar o outro por ele ter, sei lá, deixado a louça na pia, mas às vezes você não faz outra coisa e você acaba sempre deixando aquilo, sobrecarregando ele. Então você culpabiliza ele por ter deixado a louça, mas você não contribui em outras atividades para que ele consiga, talvez, né, efetivar aquela ação. Então acho que isso é uma culpabilização, assim, ok, né? De uma questão doméstica que vem até você. Mas aquele outro que culpa você por tudo, que já está no estado de abuso, né, um relacionamento tóxico, como que é essa linha divisória? Como é que a pessoa que se sente culpada o tempo inteiro, ela consegue perceber, não, isso aqui digamos, uma treta, né, do dia a dia. Isso aqui é uma coisa que a gente sentar com a Noemi, a gente conversa em terapia muito facilmente organizado, com ferramentas e processos. E como que eu sei que eu tô sendo abusada ou que eu tô num relacionamento extremamente tóxico que tá me manipulando? Isso é muito profundo e muito difícil de estar respondendo numa conversa assim. Mas uma das coisas que eu acho que é importante a gente colocar e que me faz lembrar de algumas situações, né? Por exemplo, a pessoa... Hoje é muito comum as pessoas diagnosticar no senso comum, né? Então as pessoas dizem, fulano é narcisista, você é narcisista, você é bipolar, você é borderline. Então as pessoas vêm com os diagnósticos caseiros, né? Então muitas vezes aquela pessoa que diz para o outro, você é narcisista. Se você vai olhar bem os dois, você vai ver que a característica desse que está dizendo para outra pessoa é muito mais dele do que da outra pessoa. E como é que isso acontece aí, gente, pegando esse gancho que tu falou dos relacionamentos abusivos? Então é muito comum, digamos, que aquela pessoa que sentiu-se por muito tempo numa posição de submissão, em um dado momento, ao participar de algumas coisas ou fazer um processo de psicoterapia, ela se dá conta que ela pode sair daquele lugar de submissão. Porque se ela melhorar a autoestima, ela consegue pensar, não, mas eu posso fazer isso, eu posso resolver essa questão aqui de casa, organizar de uma determinada forma, e eu consigo fazer coisas que eu não acreditava que eu conseguia. Então, no processo de terapia, trabalhando a autoestima, a pessoa vai chegar nesse momento. E aí, quando essa pessoa sai desse sistema familiar em que ela vivia ali numa relação de submissão, a pessoa começa a olhar para ela e diz, puxa, ela está se destacando. A pessoa está sendo vista. Se ela está sendo vista, então ela tem coisas que eu tentei esconder dela mesma para que ela não saísse, para que ela não me deixasse, para que ele não me deixasse, tanto faz homem ou mulher. Então o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer um movimento de tentar trazer a pessoa de volta para aquele lugar de submissão. E para fazer esse movimento de trazer essa pessoa de volta para o lugar de submissão, o que ele faz? Ele às vezes diz assim, você é narcisista.
Porque daí a pessoa, a escutar essa coisa popular, ela diz assim, ah, então, se eu tô fazendo isso, eu sou narcisista. Mas se ela fez uma terapia bem feitinha, se ela fez um processo, ela vai dizer, estão tentando me colocar de volta naquele lugar que não oferecia para ninguém uma ameaça. Porque a pessoa estava fechada naquela caixinha, disponível o tempo inteiro. Então, quando ela começa a ter um sucesso, aparecer em algumas coisas que ela faz, a pessoa diz, opa, tá saindo daqui. Então, eu preciso trazê-la de volta. Mas eu tô falando isso e parece que tudo é muito planejado, né? Muitas vezes não é planejado, muitas vezes é uma coisa que a pessoa faz no seu sentir inseguro também, e nessa insegurança diz, olha, se a pessoa tá saindo daqui, eu vou perder essa pessoa. Então, é nessa coisa mais inconsciente que daí começa a olhar e vai dizer, mas não era essa pessoa, tá ficando pior, né? É bem comum quando alguém faz terapia sozinho no relacionamento e o outro não faz, é muito comum dizer assim, ah, você piorou. Você começou a fazer terapia, você piorou. E realmente, a pessoa piora quando ela é comandada por alguém. Porque ela vai descobrir que ela pode ter uma vida, então ela vai ficar pior. Porque ela começa a buscar a sua autonomia, começa a buscar o seu caminho, e aí isso acaba fazendo com que a outra pessoa sinta que não tá legal. Porque eu imagino que às vezes você até incentive seu parceiro a ir pra terapia, porque você quer que ele assuma os erros dele, mas aí chega na terapia e ele fala, não, mas você tem culpa nisso também. Aí a pessoa pensa, você está indo pra terapia pra fazer isso? Nesse sentido. É bem interessante quando tu diz isso, porque é assim, aquilo que não se resolve. Você antes falou da questão, digamos, então não lavou a louça, tal, daí vai dizer, você não lavou a louça, isso me incomoda. Ele fala, mas você também não levou o lixo, então isso não resolve, porque nós estamos agora, e isso é importante quando os casais vão entrar nessa discussão, não é para achar um outro problema, mas é para dizer, então, nesse problema, eu não lavei a louça, realmente, eu não lavei a louça porque eu estava com preguiça, mas agora eu vou lavar, então, porque é minha função, minha tarefa, eu vou fazer. Porque se vocês ficar escalonando, eu não lavei a louça hoje, mas você não levou o lixo. Eu não levei o lixo, mas você também não fez isso. E daí, assim, ninguém fez nada e a coisa vira uma bola de neve, um emaranhado ali que nunca sai. Então, se nós estamos falando que o que incomoda nesse momento é não ter lavado a louça, vamos dar conta desse problema. Depois a gente vai falar num outro momento que o outro não levou o lixo. Mas vamos tentar resolver os problemas com conversas já naquele problema aí, não trazendo todos os problemas para ser resolvido. Então, a culpa eu gostaria de mudar esse termo que a gente usa muito, culpa, né? Porque culpa faz com que a pessoa, ela se encolha, essa pessoa que se sente culpada, ela não faz movimento de mudança, de saída desse lugar que ela está. Então, eu gostaria que a gente pudesse usar, em vez tanto de usar a culpa, a gente usar a responsabilidade. Então, se uma pessoa tem a responsabilidade de fazer determinadas coisas, então precisa dizer, olha, você não foi responsável cumprindo as normas que a gente combinou. Então, a pessoa vai pensar nisso e vai trabalhar esse jeito de agir no termo de responsabilidade, não culpa, porque culpa é sempre a pessoa se autoflagelando, né? Responsabilidade é a pessoa tomar consciência e fazer um movimento de mudança para que as coisas aconteçam. Então, de quem é a culpa? A culpa é do relacionamento que não está fluindo. Então, precisa lidar com isso para fazer com que esse relacionamento flua. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante para nós. Convide mais pessoas para se inscrever aqui no canal, porque quanto mais pessoas participar do vídeo fazendo os comentários, maior vai ser o número de engajamento. E a gente produz com tanto carinho aqui os vídeos, então gostaríamos de beneficiar vocês e vocês nos beneficiam trazendo mais gente para o nosso canal. Até o próximo sábado.